A gente achou legal fazer esse papo aqui no encerramento do 3i, porque é muito importante a gente valorizar quando uma associada da AJOR dá um furo do ano, que muda a história, que muda a opinião pública. E a Cecília Oliveira, para quem não conhece, é uma brilhante jornalista investigativa. Ela é, além de cofundadora e editora do Intercept, autora do livro Como Nasce um Miliciano, que já está na terceira edição, sucesso de vendas e de público, comprem. Ela também é diretora e fundadora do Instituto Fogo Cruzado, que tem atuação em mais de 50 cidades do Brasil. E não é só desta vez que o Intercept conseguiu mudar a história e impactar profundamente a opinião pública. Isso acontece por conta de um pensamento estratégico que está por trás e ao lado, de mãos dadas, do jornalismo. Quem está por trás do Intercept, se não a principal liderança do Intercept, ao longo de todos esses anos, o Intercept está para fazer 10 anos, é Cecília Oliveira, uma mulher negra, e orgulhosamente negra. Queria aplausos para o Intercept, gente. O Intercept, eu tenho até orgulho de estar aqui sentada do seu lado. O Intercept é uma organização, enfim, muito orgulho, uma organização brilhante. É uma organização enxuta, que vai fazer 10 anos, não tem nem 10 anos, com cerca de 40 colaboradores, sem uma redação fixa e que consegue ser financiada principalmente pelos seus leitores. Vamos falar aqui um pouco do furo, do vazamento, né? Mas também vamos falar de todo o pensamento estratégico que mantém essa marca aí vibrante no jornalismo brasileiro. Cecília, a primeira pergunta é assim: quem vazou? Eu gosto que começa com a pergunta mais fácil. e com aquela que eu não vou falar. A gente sabe, vou passar essa, passa. Passa, bom, Passa. Surpresa, quem ficar até mais ou menos 11h59 vai saber. Tá bom, Cecília, sabemos que temos o sigilo da fonte. Mas uma coisa que eu ouço muito é assim: vazaram para o Intercept de novo, o Intercept tem muita sorte. E eu queria lembrar que o Intercept já estava investigando o Dark Horse, pelo menos desde o ano passado, né? Em dezembro do ano passado, o Intercept deu um furo muito importante, relevante, que é sobre a contratação da ONG, da mesma dona da produtora do Dark Horse, pelo governo de Ricardo Nunes, em São Paulo, um contrato esquisitíssimo de mais de 100 milhões de reais que ninguém estava usando, que ninguém estava cobrindo. Então, a minha pergunta se aquela história foi importante para esse vazamento atual e outros materiais que você deve estar recebendo, por que vocês resolveram apostar nessa história do filme Dark Horse? Essa história começou, né, como você bem disse, a gente começou a falar sobre isso em dezembro do ano passado. Essa foi uma matéria muito boa da Laís Martins, e que ela estava em cima disso aí já há algum tempo, até porque você tem isso sendo usado como uma peça publicitária, política publicitária, obviamente, e você tem esse clã no centro do debate político. Então, você tinha todas essas conexões, e pensando nesses anúncios de um filme hollywoodiano, atores de Hollywood passeando pelo Brasil, do tipo, esse pessoal já é meio picareta, não é possível que isso está sendo feito certo, né? Então, você já fica com aquilo, vamos ver o que pode vir daqui. E, de fato, veio. Você, naquela época e agora, quantas pessoas da sua equipe estão trabalhando nessa trilha aí, Dark Horse, Vorcaro, Flávio Bolsonaro? Todo mundo, basicamente. Porque é o tipo de coisa que chega e que você tem duas situações assim. Você quer exaurir aquilo, porque você pensa, eu estou puxando um fio, mas pode ser que ele tenha uma conexão com uma coisa que eu ainda não vi. Aí você vai cavando, cavando, cavando. E também você pensa, bom, se isso chegou para mim, o que garante que não vai chegar para outra pessoa? Então, você quer correr para poder publicar também e falar, não, fui eu, foi aqui. Então, acho que tem essas duas situações, né? E quando esse tipo de material chega para você, você tem muitos desafios.
no sentido de nós recebemos áudios, nós recebemos prints, e hoje você tem o desafio que todo mundo pode fazer um áudio, quem me garante? Né? Aqui você tem o desafio seguinte, a gente recebeu os áudios, os prints, e a gente precisava checar essas informações, levando em consideração que qualquer pessoa pode falar, não sou eu, isso não fui eu. Então, assim, como é que eu vou provar que é sim? Né? Então, por exemplo, a gente tinha lá o áudio do Flávio para o Vorcaro. Como é que eu vou provar que esse áudio era dele se qualquer pessoa pode fazer isso? Então, você tem aquela informação e você tinha os prints falando sobre datas, sobre situações, marcando A ou B. Então, a gente falou, olha, a gente precisa cruzar informações com isso para poder saber se isso de fato aconteceu. Então, tinha, por exemplo, o Flávio marcando uma reunião com o Vorcaro. Então, assim, a gente vai precisar saber onde o Flávio estava, com quem que ele estava, que hora que ele saiu. E aí a gente assistiu, por exemplo, muitos vídeos da TV Senado, para poder saber, ele estava em sessão naquele dia, que hora que ele saiu aquele dia, que foi como a gente conseguiu dizer, olha, ele estava em sessão, mas na hora que era o do encontro marcado, ele saiu da sessão. Então, assim, ele pode não ter ido lá, mas ele ligou para poder avisar que estava atrasado, alguma coisa assim. Então, a gente vai cruzando essas informações. Que foi outra coisa, por exemplo, que a gente fez agora, nessa última reportagem, onde a gente falou, essa é a casa que o Eduardo mora, a gente tinha endereços e a gente precisava cravar qual deles é. Né? E aí a gente publicou aquela reportagem falando, é exatamente essa aqui, e imediatamente ele falou, não é essa casa. E aí a gente já estava puxando esse fio, a gente falou, aí a gente publicou outro vídeo mostrando os anúncios que eram da imobiliária e todas as imagens que a gente captou nas redes dele, mostrando, é o mesmo ventilador, é a mesma pia, é a mesma torneira, é a mesma persiana, é a mesma janela. Então, assim, não tem como você me dizer que não é. Mas isso foi antes ainda dele mesmo? A gente já estava fazendo esse vídeo, inclusive, porque a gente falou, olha, a gente vai provar, a gente já viu o que era. Mas aí a gente ainda estava fazendo o vídeo quando ele disse, não é. Aí a gente falou, levantou a bola, a gente vai cortar. É. E isso é uma das coisas que eu queria até comentar, porque tem uma coisa que é muito Intercept, eu diria, que é, vocês publicam a matéria, e aí a pessoa nega, e aí vocês falam, ah, meu filho, agora... Te peguei. Gotcha. Isso é planejado? Olha, tudo que a gente faz, a gente planeja, obviamente, mas tem coisas que não tem como você adivinhar que vai acontecer. Mas uma coisa que eu disse na sexta-feira foi, você precisa pensar com a cabeça da outra pessoa. Então, assim, é óbvio que ele vai negar, é óbvio que ele vai dizer que não. Né? Então, assim, como é que eu já vou desarmar ele sabendo que ele vai negar alguma coisa? Então, você já precisa ter isso em mente. Ele vai desmentir, ele vai dizer que não, que foi o caso já desde o início, quando a gente foi soltar a primeira matéria, a gente falou com o Thales Alcântara, que é repórter nosso lá em Brasília. Thales, vai procurar o Flávio, porque a gente está com a matéria aqui, você pergunta e a gente toca para o gol. E grava, né? E grava tudo. É aquilo. Gente, não existe eu disse, ele disse. Eu tenho imagem e eu vou provar que eu disse. Né? Então, é isso. A gente estava com a matéria pronta e o outro editor tomando conta do Thales. O Thales foi rodando Brasília para poder achar onde é que o Flávio estava. Né? E aí ele achou, olha, o Flávio está saindo aqui agora, eu vou perguntar. E a gente com o dedo no publicar. E aí o Thales foi buscar o outro lado do Flávio. Flávio, por que tem dinheiro do Vorcaro no filme do seu pai? E aí ele deu aquela desequilibrada, não sei do que você está falando, você é um jornalista militante, sai daqui, meu filho, não. Aí a gente, pá, e não, ele tinha assim. Então, isso entra não só como estratégia jornalística, porque, assim, se você procura o Flávio naquele dia de manhã, ele vai montar
toda uma casinha para cair em cima de você em 2 Antes horas. de você publicar. Isso, do tipo, porque a gente, a depender do tipo de matéria que você está falando, você manda um e-mail e fala, vou fechar a matéria daqui 2 horas, tenho 2 horas para você responder. Só que você tem que entender com quem é que você está lidando. Porque, assim, não são pessoas normais, né? No sentido de, ele vai me respeitar democraticamente. Não, meu filho, ele vai fazer alguma coisa para poder te desqualificar, te acusar, te desarmar. Então, é isso, a gente deixou tudo pronto, tudo estava amarradinho e a gente foi ao vivo buscar o outro lado. Então, assim, a gente deu a oportunidade dele responder. Ele optou por mentir, aí já não é com a gente. É muito interessante essa sua observação e a descrição da estratégia, porque, de fato, nós estamos lidando com o problema de enfrentar populistas digitais, gente de extrema-direita, gente que não respeita as regras do que é o convívio democrático com a imprensa. E, no entanto, nós, imprensa, continuamos agindo com os protocolos de sempre. Então, assim, a pública mesmo, assim, a gente manda, tá, inclusive esse povo, manda e fala, vamos publicar amanhã, na Amanhã hora Deus tal. pertence, meu filho. Você tem 40 minutos. É para apagar o incêndio, não dá para esperar. Porque o tempo que a gente daria para eles é o tempo que eles vão procurar para te sacanear. Eles vão procurar alguma coisa para poder te derrubar. Então, assim... Com o poderio online que eles têm, Exatamente. eles têm esse potencial, né? Exatamente. Então, assim, beleza, você pode armar o que você quiser, mas depois que eu já dei o que eu tinha que dar. Parabéns, é muito bem sucedida, de fato, porque uma das coisas que eu conversei recentemente era que pegar o Flávio mentindo, às vezes, é tão importante ou mais do que a denúncia em si, pelo menos em termos de memória, né? O que fica na cabeça das pessoas. E vocês fizeram a mesma coisa com o Moro, vocês fizeram a mesma coisa com todo o povo da Lava Jato. Mas eu queria te perguntar, quanto tempo demora para você fazer a estratégia de um furo desses, que você sabe que vai ser um furo de chacoalhar a República? Olha, não tem uma resposta fechada, assim, porque, por exemplo, a Vaza Jato é diferente da Vaza Flávio. Então, assim, pode ter tecnicamente ali as similaridades, mas, inclusive, o Brasil era outro. Né? Então, assim, você tem que pensar, inclusive, do ponto de vista político, da sensibilidade política do momento. Então, assim, essa questão do tempo, não tem tempo. Não tem tempo. Então, vamos. Mas quanto tempo demorou? Porque você já explicou o processo de checagem. Olha, a gente está trabalhando a muitas mãos em cima de muitas matérias ao mesmo tempo. Porque é o tempo do tipo, essa, por exemplo, da casa do Dudu. A gente já estava fazendo ela enquanto estava fazendo outras. Porque aí, quando você está cavando um buraco, você começa a achar informações que você não sabia que estava ali, né? Então, tanto vai nascendo novas matérias, quanto você vai achando coisas que são respostas para matérias de outros repórteres. Então, assim, não tem um tempo meio que fechado, porque as coisas vão correndo simultaneamente. Né? Então, essa do Flávio estava sendo feita ao mesmo tempo que eu estava fazendo aquela da Ancine, por exemplo. Eu estava tocando as duas coisas porque vem um pedacinho de informação de cada matéria, basicamente. Então, você vai indo, está tudo mais ou menos sendo feito ao mesmo tempo. Aí você vai naquela, essa aqui fechou, vai para a primeira edição. E aí, depois, vai voltar, aí você para a outra que você está fazendo para poder continuar, revisa tudo, vê 2, aí vai. Vai para o advogado. Vai para o advogado, volta para o advogado, vai para o advogado de novo. O advogado é quase um repórter adjunto ali, porque é uma força importante ali. É uma força importante. Além do advogado, as outras áreas, por exemplo, a gente estava comentando ali, a área de assinantes, a área de mobilizar as pessoas para doarem para o Intercept está sempre muito bem organizada. E a área de redes, como é que elas se encaixam nesse processo de apuração? Essa é uma pergunta muito importante, porque tudo precisa rodar junto, muito azeitado. Então, vou dar, por exemplo, essa da casa do Eduardo mesmo. A gente estava ali, e aí eles ficaram putos e começaram a falar, né? Falar que, olha, veio alguém aqui, bateu na minha casa, ameaçou minha mulher, quase sequestrou minha filha, basicamente.
né? Porque o Eduardo disse que a minha esposa estava desesperada, com muito medo, foi minha filha que atendeu a porta. Então, quando acontece esse tipo de situação, a gente tem dois tipos de debates. A gente presta, obviamente, todo tipo de assessoria para o repórter, porque eles foram em cima do repórter, publicaram imagens, acharam o nome, falaram do tipo, se chegar na minha casa, eu vou encher de bala. Então, a coisa foi escalando. A gente tem esse tipo de debate do ponto de vista jurídico e de segurança, mas dentro desse núcleo. No outro núcleo, a gente está pensando, beleza, como é que a gente vai usar isso a nosso favor, do ponto de vista jornalístico, no sentido de, ótimo, eles estão fazendo publicidade para a gente, deixa eles falar, porque eles estão gerando o interesse das pessoas, né? Que é, inclusive, o que eles costumam fazer com a gente. Então, assim, é a mesma moeda, vamos usar igual. E aí eles passaram a sexta, o sábado, o domingo, falando sobre isso, procurando a identidade do repórter, divulgando imagens e falando lá que era contra a lei abordar pessoas e levantar todas essas coisas. E a gente estava caçando as outras coisas para poder confirmar que é isso. A gente tinha que assistir todos os vídeos daquelas redes horrorosas de Heloísa e Eduardo. Não tinham publicado a matéria ainda? Não. Então, assim, muito obrigada pela publicidade grátis. Tanto é que depois eu fiz um vídeo e falei, obrigada, Eduardo, você ajudou a gente. Porque aí é o famoso dar corda para eles se enforcarem. A gente precisa pensar também desse ponto de vista, no sentido de Eduardo fez isso, e Eduardo falou uma coisa muito importante que ele achou que ele estava lidando com trouxa. Ele falou, eu fiz um boletim de ocorrência. Eu falei, significa que você confirmou o seu endereço? Muito obrigada. A gente já tinha tudo, mas a gente não tinha a confirmação verbal dele. Então, a gente falou, beleza, vamos lá na polícia pegar o boletim. E aí, pegamos o boletim, estava lá o endereço todo certinho, e aí, no vídeo que eu fiz, a gente narrou tudo direitinho, colocou essa apuração que a gente já tinha feito do interior da casa, para poder mostrar que a casa era aquela mesmo. E aí, eu ainda falei no vídeo, aí a gente foi atrás do boletim de ocorrência, inclusive, muito obrigada, porque você confirmou o endereço. Valeu, Dudu. Foi interessante, porque eles devem ter visto... Eles sabiam que era o Intercept, né? Sabia, porque o repórter... Isso é outra coisa importante. Vai abordar, se identifique, porque eles vão te gravar. Então, faz o quê? Grava também. Então, o repórter foi lá. Meu nome é Steven, eu estou aqui pelo Intercept Brasil. O Eduardo está em casa, gostaria de fazer uma entrevista. Aí a Heloísa respondeu, falou... a gente, quer dizer, não precisava nem falar, né? Ela atendeu a porta. Mas Eduardo não está aqui, não, a gente não quer dar entrevista. Aí o Steven falou, ok, muito obrigada, e saiu. Ou seja, a gente desarmou tudo, porque eles falaram que foi uma abordagem violenta, que ela ficou com medo, e que... Não, tudo do outro jeito. Tudo registrado, mostrando a abordagem feita como tem que ser feita, educadamente, e ele saiu quando ela disse que não. Tudo ok. Em todo esse trabalho, o que você acha que é o mais relevante? É o tom? É o esquema que consegue furar bolhas e entrar no mesmo lugar de discussão que eles usam? Ou é o bom e velho jornalismo investigativo com todos esses documentos? Acho que são as duas coisas. Porque, por exemplo, o Steven, que trabalhou com a gente, ele mora no Texas, então ele sabe como as coisas funcionam lá. E ele é um repórter já muito cascudo. Ele investiga extremismo de todos os jeitos. Então, ele cobre nazismo, racismo, todas essas coisas extremistas, e ele cobre muito a política extremista. Então, ele já sabe como as coisas funcionam, isso é importante. E eu estou citando isso porque, quando ele foi atacado, ele estava tranquilo. Ele já sabia o que viria. Então, por isso que é importante você ser especialista naquilo que você está fazendo, porque, a depender da porrada que vem, você pode apavorar, né? E o Steven estava tranquilo, ele estava trolando o Paulo e o Eduardo. Ele postou foto de churrascaria brasileira no Texas.
ele postou a foto dele com CPF, e assim, ele estava se divertindo, né? Então, ele já estava à vontade, porque ele sabia os limites do que ele estava fazendo. Era um repórter experiente. Ele é um repórter muito experiente. E eu acho que tem isso da experiência, e é isso, é um repórter experiente que fez um jornalismo, vamos dizer, a velha moda, é isso, ele foi a pé, ao vivaço, né, lá, mas tem também esse componente, que eu até entendo que não é um componente para todo mundo, que é a ironia, de você ficar à vontade de ser irônico, sabe? E, às vezes, o processo chega. Eu já fui processada porque eu fui irônica. Jura, Cecília? Já fui processada porque eu fui irônica, mas eu fui irônica com documentos do Ministério Público e ganhei do mesmo jeito. Então, assim, você precisa ter advogados e saber essa medida entre conseguir ironizar sem atrair um processinho. Ele vai vir, mas você precisa, pelo menos, ter certeza que você vai ganhar, né? Tentar evitar um processinho. Mas, olha, Isso. sinceramente, nós que também fazemos jornalismo investigativo, várias vezes eu vejo, sei lá, as redes do Intercept, eu falo, meu Deus, como é que eles conseguem fazer isso? Por quê? Eu escrevi para você a memificação, né? Hoje o Intercept, ele não só faz a matéria e até fala, investigamos os poderes, mas ele coloca o meme. Ele já produz o meme, já coloca o meme e já entra nesse ciclo que é entrar dentro da guerra cultural. Eu queria perguntar para você, quando vocês assumiram essa personalidade e o que mudou nesse debate nas redes, desde o começo do Intercept para hoje em dia? Olha, quando o Intercept nasceu, ele já nasceu com uma proposta de falar mais descomplicadamente com as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo no sentido de o que você produz é uma coisa complexa, né? Então, tipo, a gente está lendo contratos, processos, documento de cartório, e assim, a gente não entende isso. Eu preciso pedir ajuda para advogado para entender. Por que você acha que quem está lendo vai te entender, né? Então, a gente precisa compreender para quem é. Isso é uma coisa que o jornalista faz pouco. Eu não sei nem com o que eu estava comentando isso, que eu falei que existe o jornalista e existe o comunicador. Muitas das vezes eles não se cruzam. E você precisa saber comunicar. E saber comunicar significa que você sabe quem é o seu público-alvo, né? Então, o material que a gente faz, por exemplo, para o Intercept, você tem o textão para o leitor que quer ler um negoção mesmo. Você tem o vídeo para a pessoa que consome Instagram. E, às vezes, ela não vai parar 10 minutos para ler uma matéria de milhares de caracteres. Não vai. Mas ela vai ver o vídeo. Então, você já fez essa tradução. E você tem a tradução memética ainda, que pega uma outra fatia, que ela quer consumir a notícia, mas ela quer consumir, assim, já tem desgraça o suficiente. Então, assim, tem como ficar menos pesado. E você está falando a mesma coisa. Então, você tem públicos diferentes que consomem a mesma notícia em formatos diferentes, né? Que é como a gente já deveria saber, porque a gente sabe a diferença entre TV e rádio. Então, assim, você sabe que você precisa de determinada imagem. Então, se você vai fazer TV, você sabe que você não pode usar uma camisa listrada. Então, assim, é uma regra específica da TV. Você sabe que, para fazer o rádio, você não pode fazer sem uma acústica boa. Então, assim, a internet é um outro ambiente com as suas próprias regras. Então, você precisa se adaptar para essas regras também, e o meme faz parte disso. Mas faz parte também da persona do Intercept, né? E persona é o que a gente chama da personalidade do veículo mesmo, e cada veículo tem o seu. Então, assim, eu posso compreender que, por exemplo, o Congresso em Foco não vai fazer isso. O Jota não vai fazer isso, porque tem personalidades e públicos diferentes. Mas o público do Intercept,
ele consome o Intercept pelo que o Intercept é. E a gente é assim. Sim. Né? Então... Que é justamente, você fala assim, isso é muito Intercept. Ó, vou passar para perguntas, eu sei que está todo mundo querendo perguntar, mas eu queria só fazer uma... Assim, quando vocês dão um furo desse, quantos apoiadores a mais vocês conseguem? Esta contagem está em curso. O que é muito bom. Essa pergunta ela tem a resposta técnica, mas ela tem uma resposta que eu acho que ela precisa ser para todos os veículos em geral, no sentido de que a gente não sabe quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer. Então, isso significa que você precisa estar pronto. E quando eu digo estar pronto, você precisa montar esse setor, que é outra coisa. Né? Então, você vai ter pessoas muito técnicas que entendem de teste de mensagem, que entendem de formatação de mensagem, no sentido de a cor que você vai usar, a fonte que você vai usar, o formato que o seu e-mail vai ter, quantos caracteres precisa ter, qual que é o tipo de parágrafo que você vai ter. Isso é técnica. Então, assim, não é só vou montar uma newsletter. Não é assim. Então, esses profissionais técnicos, eles existem. E você precisa ir montando este setor, porque aí não é uma coisa que um jornalista sabe fazer. Né? É um setor para marqueteiro, é um setor para a pessoa que entende de testagem de mensagem, que não necessariamente vai ser o marqueteiro. Você precisa de pessoas que escrevem um tipo de linguagem muito específica, que é o copy específico para esse setor. Então, isso precisa estar rodando quando a bomba cai. Mas é o setor que precisa estar pronto também para fazer a roda continuar rodando quando estamos em época de vacas magras, que é basicamente o padrão do jornalismo. O diferente é quando acontece isso fora da curva, mas esse setor precisa estar montado, rodando, para quando isso acontece, você estar apto a fazer os apelos certos, ter a base toda separada, porque aí você sabe, você separa a base por gênero, por área, por idade, porque cada pessoa dessa recebe uma mensagem de um jeito. Né? Não é esse textão aqui para 100 mil pessoas. Não vai funcionar. Né? Então, isso precisa estar pronto. E aí, a gente tem feito isso, nesses momentos, de forma muito segmentada. O Facebook continua funcionando, parece que é um umbral, mas ele está vivo. Então, você precisa, inclusive, ter leads muito específicos para cada rede, porque o Instagram funciona de um jeito, a newsletter vai funcionar de outra, o Facebook vai funcionar de outro, e a sua equipe precisa saber lidar com tudo isso. Então, isso vai determinar o quanto que você vai ter de retorno no sentido de, olha, eu fiz essa newsletter aqui, eu preciso programar ela para determinado horário, eu vou colocar determinado valor para poder atingir determinado público. E você precisa ficar monitorando aqui, porque você precisa ficar alterando. Né? Então, quando chega esse tipo de momento, isso estando rodando direitinho, você consegue fazer isso voar. Mas é isso, não é simples. E esses profissionais são raríssimos. Então, quem está procurando emprego, se especialize nessa área. Copy, newsletter, testagem de mensagem. Esse profissional é raro e é caro. Olha a chance aí. Quantas pessoas na equipe de membership, né? Isso. Olha, eu não vou saber redondinho, porque quando acontece essas coisas, é isso, a gente suga outras pessoas de outras áreas para ajudar. Mas eu vou te dizer, assim, entre 5 e 7, a dependendo do momento, assim. Perfeito, maravilha. Gente, quem tem perguntas para a Cecília Oliveira? Olá, boa tarde, obrigada. Eu sou a Maralina, eu sou da ONG Midan, que desenvolve tecnologias de apoio a jornalistas. E eu queria saber da Cecília a questão de protocolos de segurança. Quando isso acontece, muitas vezes há vazamento também dos dados dos próprios jornalistas. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês têm esses protocolos de segurança para quando essas bombas acontecem, vocês têm que cobrir.
Olha, esses protocolos eles são permanentes, né? Então ele vai desde, por favor, não publique o rosto da sua filha, sabe? Assim, não facilita o trabalho dos outros. Você tem que pensar, é o que eu sempre falo, você tem que pensar com a cabeça de quem quer te ferrar. Onde que essa pessoa vai puxar, né? Então a gente vai desde isso até realmente ter geradores de senha, senhas muito complexas, determinadas redes fechadas, a gente usar o Signal. Então, assim, esses protocolos que deveriam ser a regra básica do seu dia a dia, mas quando chega nesse pico assim, a gente tem desde os protocolos, por exemplo, quando o Steve estava indo, né, a campo, a gente tem o editor que vai ficar ali, né, de mão dada à distância, do tipo, me presta conta de absolutamente todos os passos, vamos calcular absolutamente tudo, até isso, deixar os advogados já de pronto, manter contato com as organizações de defesa de jornalismo, já do tipo, olha, estamos aqui na beira do abismo, vai cair. Então, tem todas essas regras, mas eu acho que a gente precisa já deixar a coisa assim, no básico do tudo certinho, porque os ataques vêm não só nessa hora eles aumentam, mas eles vêm cotidianamente. Então, vai desde você ter esses cuidados, mas, por exemplo, o pessoal estava tentando entrar na conta do Instagram do Steven, enquanto eles estavam tentando saber quem era. Mas é aquilo, você tem que ter ali tanto a senha forte, 2 fatores, tudo bem amarradinho, porque eles vão tentar. Boa noite, eu sou Ana Carolina, da Rádio UFRJ, e eu queria saber como o jornalismo investigativo independente consegue competir com a velocidade das redes sociais em ano de eleição. Olha, a gente tem a vantagem de não ser jornalismo diário. Então, assim, a gente não precisa correr em desespero para fazer toda e qualquer notícia. Dá vontade? Dá vontade. Mas a gente tem poucas mãos, nós somos poucos, então a gente precisa trabalhar com prioridade. Porque nem se você quiser vai ter como. A equipe é muito pequena. Nós somos 9 jornalistas. E tem jornalista que é também editor. Então, assim, é pouca gente para poder dar conta da desgraça toda que está acontecendo no país. Que é tipo, são 5 granadas por dia. Não vai ter como de competir, por exemplo, com o UOL, com, sei lá, centenas de jornalistas. Não vai acontecer. O nosso diferencial eu consigo ter uma abordagem diferente sobre um assunto que eu achei aqui. Então, a gente tem que trabalhar com prioridades e abordagens que a gente vai conseguir fazer, porque a gente tem uma coisa que é muito cara, que é tempo. A gente pode só investigar, né? Cecília, sempre muito bom te ouvir. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, você ser muito breve. Acho que nos últimos dias a gente voltou a falar um pouco dessa dimensão da falta de confiança no jornalismo, né? Vocês estavam falando agora dessa construção dos memberships, e eu acho que outros veículos veem, né, no caso do Intercept, como um case de sucesso nesse sentido. Mas aí a gente tem essa dimensão dos apoiadores, da audiência e também das fontes, né? Então a gente está falando sobre a construção de uma relação de confiança em diferentes níveis. Então queria ouvir como que ao longo do tempo vocês foram construindo isso também, né? Porque a fonte ela pode escolher, por que ela dá para o Intercept, né? Esse furo e não dá para outros veículos. Queria ouvir um pouco dessa dimensão e trazer uma pergunta mais pessoal, assim, que é como você dá conta. Você dá conta de ser jornalista, editora, tá como liderança do Intercept, cofundadora, ser diretora do Fogo Cruzado. Que tempo é esse que você tem? Que tempo é esse que você tem? Compartilha com a gente quais são as dicas, como que é possível construir, tá em diferentes lugares, né, das organizações jornalísticas. Queria também te ouvir um pouco disso. Tá. Boa pergunta. Inclusive, as garotas do FRJ estavam ali falando comigo exatamente sobre isso, de como que funciona esse relacionamento. E eu acho que isso tem a dimensão do dia a dia, no sentido de, hoje, os jornalistas eles são pessoas acessíveis, no sentido de a pessoa que te vê no Instagram, ela te conhece. Então, isso já é um relacionamento muito próximo, apesar de ser distante, porque, obviamente, você não conhece toda aquela gente, mas é muito próximo no sentido de a pessoa convive com você.
ela sabe onde você está, ela sabe o que você almoçou, ela sabe que você foi no bar tal, que você torce para o time tal. Então, isso cria uma proximidade, e a proximidade ela é o passo da confiança mesmo. Você tem isso, você tem a questão do cuidado como o material é tratado. Então, a gente teve a Vaza Jato, então as pessoas ainda sabem como aquilo funcionou, como que aquilo foi reportado e tudo, então gera também essa confiança. E tem o relacionamento do próprio repórter, no sentido de ele criar as suas fontes ao longo de muitos e muitos anos, né? E aí são milhares de cafés, milhares de almoços, milhares de eventos. Então, isso tudo é a criação da confiança como um todo, né? Então, essas coisas elas são complementares, até que ela pense, entendi, isso aqui é o combo, eu confio nisso aqui. Mas essa sua pergunta me lembrou uma pergunta que me foi feita na sexta-feira, e depois eu conversei com uma pessoa que estava na plateia e veio comentar isso comigo depois, sobre o relacionamento com os financiadores e o que elas esperam do Intercept, né? Porque a gente falou sobre esse relacionamento do quem está te financiando, ele te demanda alguma coisa? O que ele espera de você, né? Os financiadores, tipo fundações? Não, financiadores, pessoas físicas, os apoiadores, né? Porque aí, do tipo, eu estou te dando esse dinheiro, eu quero que você fale sobre tal, porque as pessoas também demandam assim. Então, assim, todo dia todo mundo me xinga no Instagram. Por que você falou isso e não falou daquilo? Por que você está falando disso e não está falando de fulano? Então, isso sempre vai ter. Mas aí tem a cobrança específica, por exemplo, dos nossos apoiadores diretos. Como que a gente lida com isso? E aí, essa pessoa que, obviamente, eu já esqueci o nome, porque eu tenho essa limitação, o meu HD está muito cheio, está um pouco desgastado já. E essa garota chegou e ela comentou para mim sobre o caso do Alisson, professor da USP. E como que as pessoas xingaram muitíssimo o Intercept, porque você está batendo na sua base. Eu falei, ou a gente fala de todo mundo, ou a gente não fala de ninguém. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é para todo mundo, né? Cometeu o crime. Cada um com seus BO, não quer aparecer aqui, não faça nada errado. Eu lembrei, inclusive, da repórter que me inspirou, Glória Lopes. Se você não quer aparecer aqui, não deixe que o fato aconteça. Bem simples e direto. E aí, muita gente cobrou o Intercept, cancelou, muita gente cancelou apoio, e a gente publicou uma nota naquela época explicando exatamente isso, do tipo, se você não quer doar, beleza, porém, vamos continuar o que estamos fazendo. Então, assim, tem também esse tipo de relacionamento de quem espera que você cubra geral, vai ficar lá. Quem acha que você só pode cobrir um pedacinho, vai embora. E ossos do ofício nesse sentido. Agora, como dou conta? Como você consegue? Eu estou pensando aqui se eu vou responder politicamente correto. Ou se vou ser sincera. Sincerona. Olha, vai ter os momentos que você vai ficar doido mesmo. Você vai beber, você vai tomar remédio, você vai fazer terapia. É as coisas de todo mundo que vai ficar meio biruta em algum momento, né? Às vezes você faz tudo isso junto, o que pode não ficar muito bom. Mas vale a pena? Vale. Assim, passo muita raiva, passo muito estresse, mas eu não sei o que eu faria diferente. Num sentido assim, eu lido com assuntos que são terríveis de qualquer forma. Eu cubro segurança pública, então, assim, toda e qualquer desgraça que você imaginar, eu já vi um pedaço, do tipo, já vi gente jogando bola com cabeça, já vi esse tipo de coisa. Mas eu lembro muito de uma entrevista que eu dei para a Marie Claire bastante tempo atrás, em que eu falei, eu prefiro cobrir tráfico do que cobrir política. Nenhum traficante virou para mim e falou, se você chegar aqui, eu vou te encher de bala. E eu ouvi isso de político. Isso eu ouvi de político e não ouço de traficante. Então, assim,
A diferença é que a gente vê essas pessoas de terno e acha que elas são pessoas de bem. Elas são muito piores do que as outras, porque dali, do traficante, do miliciano, você sabe o que ele está fazendo, você sabe o que ele pode fazer, e aí você se precaver. Mas você vai encontrar com um cara desse na Alerj, você vai achar que você está falando com alguém ok. E não, você pode sumir daqui a pouco, como foi o caso de Marielle, né? Então, tem essa questão. Isso me dá mais estresse nesse sentido. Mas é isso, é o jornalismo como ele é, com essa camada a mais de ser o jornalismo em 2026, em uma época de radicalismos, extremismos, uma democracia muito frágil e políticos, sistema judiciário e policial muito omissos ou comprometidos com esse mesmo sistema. Tenho tempo para mais uma pergunta. Primeiro, obrigada pelo seu trabalho. Surgiu uma dúvida aqui do nosso grupo todo, que eu vou falar aqui em nome de todos nós. Você falou que hoje vocês estão com uma equipe de 40 pessoas, mas você falou que vocês têm apenas 9 jornalistas. Então, a gente queria entender mais ou menos como é que é composta essa equipe, porque eu acho que a gente tem discutido muito a interdisciplinaridade que as nossas redações precisam, e a maioria das nossas redações são formadas por jornalistas que fazem de tudo. Então, se você puder compartilhar um pouco, obrigada. Claro. A gente tem os jornalistas, a gente tem a equipe de redes, e aí em redes você vai ter o copy, vídeo, design, aí você vai ter vai ter todos esses profissionais, tem a parte da newsletter, tem a parte dos colunistas, tem a parte de arrecadação. Então, assim, é esse grupão todo, menos os advogados. Os advogados não estão contados. Os advogados ainda nem estão aí. Então, tem essas separações, que esse pessoal todo se cruza em algum momento. Mas acho que o que você está dizendo que vale a pena, ou seja, faz sentido você ter profissionais especializados nessas outras áreas. É importante. Não faz sentido, é obrigatório. Se você quer dar certo, tem que ser assim. Porque, assim, não é porque você é usuário de redes sociais que você sabe fazer estratégia de redes. Não é porque você faz um meme que você é designer. Não é porque você consegue fazer um story que você é editor de vídeo. Essas coisas parecem ok, né? Parece que, não, eu dou conta de fazer isso tudo. Você vai fazer, só não vai ter o efeito que você gostaria que tivesse. Né? Porque dei esse exemplo aqui da casa do Eduardo Bolsonaro. A gente tinha a bola levantada da treta, então ali a gente já acionou todo mundo que ia trabalhar naquilo, cada um no seu quadrado. Então, a gente já tinha newsletter encaminhada, os apelos de doações todos ali sendo construídos, de acordo com que as coisas iam se desenvolvendo. Aí a gente já ia pensando, como que eu vou fazer um vídeo para responder isso aqui? Não é um vídeo qualquer, é um vídeo que... Tanto é que vocês viram, foram 2 vídeos. Tem o vídeo da matéria e o vídeo que desmente o Eduardo. São 2 coisas. E aí eu ainda fiz um terceiro na minha rede, que era um meme mesmo. Mas um meme que tinha lá as provas de que era a mesma casa, por exemplo. Então, esses profissionais, eles são diferentes, porque eles têm formação diferente, cabeça diferente, mas são todos complementares. Então, assim, né, gente, acho que a grande lição é não adianta ter um furo na mão, você tem que ter um pensamento estratégico e profissionais contratados que sabem lidar com cada uma das coisas. Não é sorte do Intercept, é um tremendo trabalho estratégico dessa mulher aqui. Última pergunta, Cecília, vem mais por aí? Vem. Obrigada, Cecília. Não, eu quero só falar uma coisinha, só uma coisinha. Doe para o Intercept. Além de doem para o Intercept, eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante quando esse tipo de coisa acontece, que ninguém trabalha sozinho. Né? Eu falei aqui de várias pessoas.
não é uma coisa sozinha. Então, eu vou citar aqui o nome de todo mundo que tem participado, inclusive nomes que vocês não conhecem, que são esses nomes que eu citei agora. Então, a Vaza Flávio existe. Vocês estão me vendo, tem eu, mas tem o Andrew Fishman, Eduardo Goulart, Laís Martins, Leandro Becker, Maurício Moraes, Paulo Motorim, o Steven Monacelli, Thales Alcântara, Ana Clara Barbosa, Angélica Neiva, André Garavati, Bianca Pio, Débora Leão, Eduardo Lima, Francisco Amorim está entre nós, Maria Luísa, Samanta Prado, Sara Germano. Então, assim, quem tem estrela solitária é o Botafogo, o resto é trabalho em equipe. Obrigada, Cecília. Um aplauso para todo mundo do Intercept.